Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Assembleia de Deus do Campo Divino Industrial em Vila Belém. Estamos ministrando a lição de número 11 do dia 15 de dezembro de 2024, com o tema: Não cobiçarás o que é do teu próximo, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo o que temos. Temos como texto áureo 1 Timóteo, capítulo 6, que diz que mais é grande ganho a piedade com contentamento. Verdade aplicada, devemos enfrentar a inclinação à cobiça, andando em espírito e nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus com alegria e louvores. Temos como objetivo dessa lição ensinar acerca da cobiça em suas diversas formas, apresentar a cobiça como algo desenfreado, profano, e mostrar o lado positivo do 10º mandamento. Temos como texto de referência 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo de número 6. Tópico 1. As várias faces da cobiça. A função do 10º mandamento é inibir a cobiça, de modo geral. Ele proíbe especificamente a cobiça da mulher, dos empregados, dos animais, de todos os bens materiais e ideais do próximo. Tópico 1. O 10º mandamento. No 7º mandamento vemos a proibição do adultério. No 10º vemos algo muito mais profundo, a proibição do desejo. Esse último mandamento visa proteger o ser humano da ambição errada. A tal cobiça que tem infectado a muitos em suas mais diversas formas. O mandamento ele é abrangente e abarca a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, a qual envolve diversas modalidades de pecado, como a sensualidade, a luxúria, o desejo desenfreado por possessões ilícitas, a obsessão pelo poder, a ostentação, esnobe e orgulho. Desde a queda do homem, esse mal desenfreado continua se alastrando e a única maneira de contê-lo é começando com uma profunda mudança no interior, pela poderosa ação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Tópico 1.2 diz: não cobiçarás. A casa aqui corresponde a tudo o que pertence ao próximo. Tudo aquilo que ele tem necessidade, tudo o que ele constituiu e prolonga a sua vida pessoal. A enunciação deste mandamento propõe possíveis exemplos de cobiça, mas sua lista não é exaustiva, mas coloca as pessoas na vida da comunidade. A versão de Deus de Deuteronômio 5:21 coloca antes da cobiça pela casa, a cobiça pela mulher do próximo, que supõe uma evolução no pensamento em uma relação à mulher. Ela é a coisa mais importante do próximo, não os seus parentes. A obra divina de libertação deve chegar até o coração, pois a cobiça é o obstáculo e ela é uma interrogação dentro de cada indivíduo. E ela lá onde só existe Deus como testemunha, ela pode assumir muitas formas. No tópico 1.3, o mal corrosivo. A cobiça é o desejo irreprimível de querer ser como os outros. O desejo excessivo de ser o que os outros são e não podemos.
É um desejo excessivo que corrói ou que promete uma felicidade que não dará. E aí que reside seu fracasso. O ser humano nunca poderá satisfazer-se apenas com os bens imateriais ou conquistas temporárias. Se assim fosse, esta seria a época mais feliz da história, porém, não é. Notamos que os consultórios de neurologistas, psicólogos, psiquiatras, especialistas das grandes cidades e dos países mais ricos estão cheios de pessoas insatisfeitas, não por problemas econômicos, mas por motivos existenciais. O problema se localiza no ser pessoal mais profundo da alma humana. No tópico 2 nós vemos o perigo da cobiça, os perigos da cobiça. A cobiça é estritamente proibido pelo 10º mandamento. Cobiçamos sempre que colocamos nosso coração naquilo que é legitimamente não nos pertence. Isso pode ser muito perigoso. Tópico 2.1. A cobiça é um desejo profano. Thomas Watson, um puritano, definiu a cobiça como o desejo de possuir o mundo. Claro que nem todos os desejos são egoístas. O problema está nos desejos corrompidos, os quais nossa natureza pecaminosa se inclina a querer. O problema reside quando desejamos as coisas erradas da maneira errada e na hora errada. Esse mandamento proíbe nosso descontentamento em relação à nossa condição de vida. Não podemos ter esse sentimento de pesar pela prosperidade de nossos próximos ou afeições desordenadas sobre algo que lhe pertence. Sempre existirá algo de inveja na cobiça. Quando Eva comeu o fruto proibido, não fez somente pelo prazer de comer o fruto, mas porque era desejável, para dar entendimento, como sugerido pelo inimigo. Satanás lançou em seu coração uma mentira, e ela comeu pela cobiça que a mentira lhe causou. No tópico 2.2, a cobiça pode ser um desejo mortal. Quando Deus escreveu com seu próprio dedo o mandamento e colocou a cobiça no mesmo grupo dos grandes pecados, ele não alterou a ordem, colocando em primeiro o pecado dramático, em intrigante, roubo, adultério, assassinato, e terminando depois com a cobiça, que parece ser um pecado brando, mas não tão condenável quanto qualquer um dos outros. Em todos os demais textos ao longo da Bíblia, a cobiça aparece de forma condenável. Jesus a citou junto com roubo, assassinato e adultério. Está em Marcos 7, 21 e 22. Paulo afirma que os cobiçosos não herdarão o reino de Deus. A triste história de Acã nos mostra como alguém pode precipitar sua própria vida por algo que talvez nunca desfrute. A Bíblia nos diz que antes de Acã roubar o tesouro, ele cobiçou. Josué 7:21. A cobiça é um falso amor. 2:3. A cobiça é o amor que está fora de ordem. O amor que está fora de ordem, fora da proporção e fora do lugar, é um amor falso, traiçoeiro. Significa colocar nossos afetos onde não correspondem, ou seja, colocar coisas como dinheiro, sucesso ou fama no centro, acreditando que tais coisas oferecem uma base sólida para a existência. Cobiçar não é apenas desejar alguma coisa que não temos, é desejar algo que outra pessoa tem. Provérbios 14:30. A cobiça torna as coisas mais importantes do que pessoas e suas necessidades.
A cobiça é colocar as coisas acima de valores eternos e espirituais. Ao ler o relato da história da vinha de Nabote, vemos que a cobiça é capaz de fazer no coração de um ser humano. Acabe desejou o que não poderia lhe pertencer de maneira legal. E para ter o sucesso, teve que matar Nabote. A história está em 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 16. Tópico 3. O lado positivo do 10º mandamento. Como os outros 9 mandamentos, o 10º não se refere apenas a certos atos específicos de comportamento, mas a valores e atitudes. Ele nos chama para uma vida prática de intimidade com Deus. Devemos aprender a estar contentes. Tópico 3.1. Vivendo em uma sociedade cheia de descontentamento, nós nos sentimos insatisfeitos com os nossos empregos, salários, casamentos, igreja, saúde, nossa aparência, em quase todas as áreas da nossa vida. Essa falta de contentamento é produto do pecado em nós. Com o descontentamento vem as reclamações, e com a reclamação o enfado, e com o enfado a amargura. O contentamento é uma das virtudes cristãs mais importantes. Ele não é circunstancial. Não depende de nossa situação, mas sim de uma pessoa. Paulo nos diz que Deus é tudo o que precisamos e tudo o que devemos desejar. Nosso Senhor nos diz que não devemos viver ansiosos e inquietos quanto aos suprimentos das necessidades, de tal maneira que desvie nossa atenção quanto a buscar primeiro o reino de Deus e sufoque a nossa confiança no poder provedor do Senhor. Devemos crer na suficiência de Deus. Tópico 3.2. A dura verdade é que a raiz da cobiça está a rejeição da suficiência de Deus em nossas vidas. Cobiçar é o mesmo que dizer que Deus não é o suficiente para nós e ainda nos falta algo. É preciso ter sempre em nossas mentes que nosso Pai Celestial bem sabe das nossas necessidades e Ele é amoroso e poderoso para suprir elas todas. As coisas não foram planejadas para tomar o lugar dele. Como diz o pastor James MacDonald, quando alcançamos algo que o tornamos essencial e em seguida suplicamos a Deus que nos dê, estamos lhe pedindo que coloque no lugar dele, mesmo determinada coisa que consideramos mais importante. Os primeiros discípulos entenderam muito bem essa perspectiva de vida. Após o fracasso de pescar, Jesus entrou em suas vidas e tudo mudou imediatamente. Eles abandonaram o peixe, o barco e resolveram ficar com Jesus. Tópico 3.3. Devemos viver com simplicidade. Na vida espiritual, a simplicidade também pode ser considerada uma virtude. Para Davi, ela é o descanso que a alma encontra quando encontramos redenção. Satisfação é a resposta em Deus. Embora o salmista reconheça que há coisas ainda grandes e incompreensíveis para ele, ele assume a simplicidade como a doce serenidade de uma criança que descansa nos braços seguros de sua mãe depois de ser alimentada. Não há mais choro. Não há mais sentimento de insegurança. Agora só resta descansar e aproveitar aquele momento. Para nós cristãos, essa simplicidade vital é uma decisão de fé que se traduz na confiança serena
que nasce de uma relação pessoal com o Senhor, soberano que cuida de nós. O 10º mandamento nos chama para uma vida prática de intimidade com Deus. O 10º mandamento é um alerta aos discípulos de Cristo para cultivarem com a imprescindível ajuda do Espírito Santo. É necessário o contentamento que se expressa na gratidão do nosso Pai Celestial, por seu contínuo cuidado e provisão. Com alegria e louvores ao Senhor, tal postura, diz a palavra, é uma grande fonte de riqueza. Ao final desses estudos, cantaremos o hino da harpa cristã, que em outro bem ansioso buscarei, bem melhor, que Jesus não acharei. Uma sugestão, né, que após nós acabarmos aqui, você aí na sua casa, louve a Deus aí com esse hino da harpa, que vai trazer grande sabedoria e ensino também, para acrescentar ainda mais a sua vida, em nome de Jesus. Agradeço a sua presença neste momento, agradeço a sua presença por estar aqui a cada dia, né, em nossa escola dominical, para aprender com Deus a cada dia, em nome de Jesus. Fique na paz, meu querido, que Deus o abençoe.